Estamos iniciando mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Hoje entrevistando aqui o presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio e do Sindicato dos Rodoviários. O nosso diretor aqui da TV Comunitária, Sebastião José da Silva. Eu lembro a você que você pode assistir a TV, está aí na sua tela, o nosso site. Você pode assistir também pelo site www.tvcomunitariatudojunto.rio. O e-mail e o telefone para você interagir com a gente. Sebastião, as reações a essa política do governo de destruição dos sindicatos têm acontecido aí em vários sindicatos e a gente queria aqui então conversar um pouco sobre essa ação de vocês aí do campo dos rodoviários, que são os trabalhadores nas empresas de ônibus e motoristas em geral, de todas as categorias, no sentido de unificar o movimento para combater as deformas do governo? Na verdade, Moisés, nós fizemos uma avaliação do que o Congresso Nacional aprovou com relação à reforma trabalhista e percebemos que dentro dessa reforma trabalhista eles colocaram um monte de artigos que afeta diretamente a organização sindical dos trabalhadores. Diga-se de passagem, com os empregadores eles não mexeram nem na receita dos empregadores, que via Sistema S está garantido para a população toda pagar. Mas com relação à organização dos trabalhadores, houve uma interferência direta na maneira de se organizar e principalmente na receita dos sindicatos. E aí nós nos organizamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. A nossa categoria é uma categoria diferenciada, né? O motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de ambulância, todos os motoristas pertencem a uma categoria, pela lei, categoria diferenciada. Então, nós tomamos a decisão de convocar todos os trabalhadores que exerce a função diferenciada de motoristas, para que nós pudéssemos congregá-los todos numa única entidade. Então, desde dessa Assembleia, que foi aprovado com a grande participação dos trabalhadores, a categoria do setor de transporte, em geral, na cidade do Rio de Janeiro, nosso sindicato tem base na cidade do Rio de Janeiro, então todos os segmentos do setor de transporte, os trabalhadores são agora representados pelo Sintrocad, que é o sindicato que resultou da fusão de todo o segmento do transporte. A base toda se juntou? Se juntou desde o final de junho desse ano. Desde o final de junho desse ano. O processo já foi transitado aqui no cartório, tudo regular, e nós estamos agora aguardando a tramitação no Ministério da Justiça em Brasília. Ministério do Trabalho, né? Da Justiça, essa parte da organização sindical foi para o Ministério da Justiça. Ah, foi para o Moro? Foi para o Moro, e agora o Paulo Guedes já está pedindo para a Fazenda, para a Economia. Então, isso virou um ping-pong. Todo mundo quer devorar a organização sindical dos trabalhadores, e aí um dia está com o Moro, outro dia está agora com o Paulo Guedes. Então, nós estamos trabalhando essa divergência da competência, né? Mas no fundo, o que eles querem mesmo, o Bolsonaro tinha dito, que era acabar com o ativismo. Vai ser possível acabar com o ativismo se você tem uma exploração grande do trabalho dos trabalhadores? Eu acho que o grande objetivo desse governo é de retirar direitos. E para retirar direitos, precisam enfraquecer a representação dos trabalhadores. Então, por trás dessa ofensiva do governo, de limitar a atuação, de restringir a atuação das entidades de representação dos trabalhadores, por trás disso ele quer passar a reforma da Previdência, já passou parte da reforma trabalhista e agora vem um pacote que já está sendo discutido no Congresso, que eles estão chamando de reforma sindical, a nova legislação sindical. Ou seja, vai complementar aquilo que veio embutido na reforma trabalhista já a nível de organização sindical. Então, os sindicatos, na verdade, essa é uma iniciativa que nós fizemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, outras entidades já estão se organizando no Brasil afora para resistir a essa pressão, para que os trabalhadores possam se organizar em categorias, seja ela diferenciada, como é o caso da nossa ou não, para resistir a essa pressão do governo, do sistema capitalista, que, na verdade, o que nós vivemos hoje é um retrocesso aos anos 30.
Porque, na verdade, o que está se fazendo no Brasil, em termos de política macroeconômica, de desenvolvimento do país, né, nós estamos voltando lá para então, nós vamos precisar de uma nova revolução de 30, já que para enfrentar aquela época foi necessário. Se a gente for analisar o que está acontecendo hoje, aí é importante chamar a atenção do telespectador, que pode não ter muito conhecimento dessa questão de organização sindical, de organização da CLT, de como os trabalhadores se organizam. A gente pode voltar um pouco no passado, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio negociou a industrialização do Brasil, né, para participar da guerra aí do lado dos aliados. Então nós tivemos um investimento em tecnologia, em formação de pessoas, foi onde se criou a legislação, né, de organização sindical de trabalhadores e de empregadores, visando o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, grandes parques industriais no Brasil, foi aí que nasceu o CSN, Petrobras e as grandes empresas. Mas agora estamos vivendo um momento de retrocesso. Estamos retornando àquela era do país rural, que o grande atrativo hoje é o agronegócio, ou seja, nós voltamos a ser um país que exporta commodity e não tecnologia, né? E o grande trunfo que a gente tem para negociar hoje, Getúlio negociou, né, a industrialização do país. O Bolsonaro quer ceder para os Estados Unidos para fazer garimpo lá nas reservas indígenas. Não parece que nós estamos retrocedendo aos anos 30, numa situação ainda mais precária do que era o Brasil antes dos anos 30. É uma reflexão que todos nós temos que fazer com relação a essa política que está implementada aí. E é evidente que esse projeto terá muito mais dificuldade de se consolidar no nosso país se tivermos uma organização de representação da classe trabalhadora no Brasil forte. Então, por isso, esse ataque direto às organizações dos trabalhadores. Então, Sebastião, a gente sabe que a política, assim, a geopolítica internacional e tal, dos países chamados desenvolvidos, era dividir os países, né? Então, pegaram a Iugoslávia e transformou a Iugoslávia, que era um país relativamente pequeno, comparado com o Brasil, em 5 ou 6 repúblicas, que é muito mais fácil para eles fazerem um trabalho de dominação econômica e tal, etc. Essa atitude de vocês aí dos rodoviários para enfrentar o ataque, fazer a unidade, né, o tal do fecho, né, é uma coisa que representa uma compreensão mais profunda. Você acha que isso pode gerar outras soluções desse tipo dos trabalhadores, no sentido de que agora nós temos que resistir e a melhor maneira de resistir é estar todo mundo junto? A categoria recebeu bem esse trabalho? Sim, não há dúvida. Na verdade, o que a gente pretende, né, é iniciar com essas medidas de reorganização dos trabalhadores no Brasil, é fazer um enfrentamento dessa política neoliberal que tem se tentado implementar aqui no nosso país. E é importante a gente perceber que uma das coisas que está em jogo, e eu acho que isso a gente nunca pode, aí interessa a todos, a sociedade brasileira, independente do ramo de atividade, aos empresários, era importante ter essa visão também, de que nós com esse reordenamento, com essa visão de reestruturação que esse governo está tentando implementar no nosso país, é um ataque direto ao sistema democrático brasileiro. Então, tem que resistir, né? Porque a nossa democracia, nesse momento, está muito mitigada. Nós temos a nossa soberania ameaçada, né? A democracia, eu diria, extremamente agredida com algumas medidas que vêm sendo tomadas, tanto no âmbito dos direitos individuais, como no âmbito dos direitos coletivos, que é isso que nós estamos tentando nos unirmos para evitar. Mas eu acho que o ataque aos direitos individuais no Brasil tem sido de uma amplitude que nem da ditadura militar se ousou fazer com os direitos individuais, porque a ditadura torturou, fez um monte, mas ninguém nunca assumiu. Tiro na cabecinha, mira na cabecinha e atira, né? Armar a população através de projeto de lei, ou seja, mesmo em plena ditadura militar, nós tivemos uma atuação, eu diria, ostensiva, agressiva com relação às organizações, mas muito feito nos porões,
da ditadura. Agora está se fazendo propaganda com aquilo que nós tanto reprimimos no passado. Então, nos parece um retorno muito mais avassalador e não nos gesta outra alternativa a não ser nos organizarmos enquanto categoria de um modo geral e chamar a atenção da opinião pública como um todo para o risco que corre hoje a democracia no nosso país. Além dessa questão democrática que você caracterizou bem, nós vimos aí no plano econômico, né, que o Brasil está entrando, o que os economistas chamam tecnicamente, em recessão, né, porque são 3 trimestres que não cresce a economia e tal. E a ampliação do desemprego muito grande. Como é que você analisa, fazendo um paralelo entre a necessidade dessa união maior dos sindicatos e dos trabalhadores em cada categoria para o enfrentamento dessa política econômica? A reforma da Previdência foi agora para o Senado. Senado são 81 senadores. A maneira de vocês pressionarem, da sociedade pressionar 81, inicialmente, matematicamente, é mais fácil do que 513 deputados. Agora está sendo debatido também no parlamento lá, um que eles estão chamando de liberdade econômica, né, que acabaria com quer dizer, não teria mais impedimento do trabalho aos domingos, não precisaria de bater ponto, etc. Então, eles estão totalmente liberados, achando que vão poder fazer uma terra arrasada? Eu acho que você tocou num assunto muito importante. A gente poderíamos aqui afirmar que todas essas medidas que vêm sendo adotadas desde o governo Temer e agora num ritmo muito mais acelerado com o governo Bolsonaro, com um discurso de que todas essas medidas vão gerar o crescimento econômico. Nós temos uma avaliação totalmente o contrário. A prova está na reforma trabalhista que foi aprovada sob o argumento de que nós tínhamos 13 milhões de desempregados, que se gerar emprego, etc. Se passaram 2 anos e nós tivemos foi recessão, desemprego e mais, redução da massa salarial dos trabalhadores brasileiros. Essas medidas que estão sendo adotadas agora também, não, na nossa avaliação, não trarão crescimento econômico. Porque imagina você, num país de uma estabilidade como o nosso, né, que não consegue resolver os seus problemas e quer se meter na política dos outros, como é o caso de tentar intervir na Venezuela, agora, mais recentemente, essa semana ainda, dando pitaco na política externa da Argentina, coisa que não tem nada a ver com a gente, né, e tentando puxar o saco dos americanos. Eles precisam entender, né, os nossos dirigentes, máximo aí do Brasil, precisa entender o seguinte: os americanos, nós temos muito que aprender com eles, mas a primeira coisa que nós temos que aprender com eles é o seguinte: para eles é o seguinte, em primeiro lugar, América, em segundo lugar, América, em terceiro lugar, América, em quarto lugar, América, em quinto lugar, América. Se sobrar alguma coisa para os outros, não dá para o Brasil desenvolver uma política em que vai colocar os americanos em primeiro lugar. Vamos copiar isso deles. Vamos discutir aqui, primeiro Brasil, segundo Brasil, terceiro Brasil, quarto Brasil, quinto Brasil, vamos ser nacionalistas, assim como eles são, e não fazer a entrega, né, do Brasil que está sendo feito, em nome de um crescimento econômico que não vai acontecer, porque aqui não tem estabilidade jurídica, a insegurança, no Rio de Janeiro ninguém anda na rua mais, em lugar nenhum, não tem mais lugar seguro, veja o que aconteceu na Lagoa semana passada, hoje o que aconteceu na Mangueira, o trem tendo que parar. Já imaginou? Imaginem os senhores. O trem teve que parar. O metrô, por causa de troca de tiro. Uma terra arrasada. Qual empresário sério que vai vir investir aqui? Sem estabilidade, sem segurança, sem um marco regulatório jurídico confiável, não tem desenvolvimento. Não vai atrair capital nenhum para cá. Isso é balela. Se não arrumarmos a nossa casa, não temos como receber as visitas. Agora, não adianta oferecer a nossa casa para as visitas, porque se ela não tiver segurança, ele não vem. É isso que está acontecendo, querem oferecer, entregar, mas nem assim eles querem, porque não tem segurança. E eu estou falando de segurança como um todo, citei o exemplo dos tiros para ficar mais compreensível, mas nós estamos falando de segurança jurídica, institucional, funcionamento da República, com a independência dos poderes, sem a interferência de um poder no outro.
E a segurança, nada disso está acontecendo no Brasil. A segurança jurídica dos trabalhadores, né? Que reforma da Previdência que vai trazer emprego? Mas me diga, qual reforma da Previdência vai trazer emprego? Tirar 1 trilhão do bolso dos trabalhadores e colocar no sistema financeiro vai gerar que emprego? Vai gerar desemprego, porque esse 1 trilhão vai deixar de circular no comércio, na indústria, na aquisição de bens, né? Na saúde. Porque os aposentados, na sua maioria, gastam 30% do seu orçamento para tratar da sua saúde, remédios, etc. Né? Então nós teremos um acréscimo, né? Eles falam tanto na expectativa de vida, a expectativa de vida é porque tem um mínimo para o cara comer e para tentar comprar um medicamento para pressão, para diabetes. Se você tira esse 1 trilhão desse mercado, isso vai gerar emprego? Isso vai melhorar a qualidade de vida dos aposentados no Brasil? Me diga, eu não consigo vislumbrar isso. Né? Você está tirando 1 trilhão da veia da economia. Dinheiro... porque eles fizeram toda uma divulgação, gastaram milhões aí em propaganda e tal, para dizer que vencia privilégios da reforma da Previdência. E exatamente, pelo menos quase 1 bilhão de todo esse dinheiro é de quem ganha até 3 salários mínimos da Previdência. Né? Então, realmente era uma propaganda que não resolveu nada de privilégio, sim atingiu os setores mais vulneráveis que teriam a Previdência. Isso parece uma piada, né? As pessoas que foram contratadas para fazer essa campanha a favor da Previdência, o Ratinho, ganha R$750 mil por mês, né? No programa. Pô, ele vai precisar do teto da Previdência, R$5 mil. Né? Você viu algum assalariado na rua defendendo a reforma da Previdência? Está defendendo quem não precisa dela. Né? Pelo contrário, quem deve muito para a Previdência. Então não dá para a gente aceitar essas coisas passivamente. Isso é um engodo, estão enganando o nosso povo e nossa obrigação enquanto dirigente da classe trabalhadora é adverti-los para que não entrem nesse conto do vigário, porque isso não vai trazer melhoria para a classe trabalhadora, para as pessoas mais humildes, não significa investimento na saúde, na educação e na segurança, que é o grande caos que a gente vive no nosso país hoje. Agora, especificamente lá na situação dos rodoviários, sobre as negociações coletivas, sobre o trabalho do sindicato, o que você poderia dizer? A dificuldade é muito grande, porque nós acumulamos ao longo dos anos, na nossa experiência de negociação, algumas conquistas para a classe trabalhadora. E que agora, diante da flexibilização, ou melhor, da autonomia que está se dando para o empregador retirar direitos, a gente passou a ter uma negociação muito mais difícil, haja visto que a gente não conseguiu ainda fechar o acordo coletivo dos trabalhadores de transporte de passageiros, nem do setor de turismo, fretamento, nem também do transporte de carga, porque nós tivemos que partir do princípio de evitar que a reforma trabalhista fosse aplicado no nosso segmento. Então, primeiro a gente chegou a falar, nada da reforma trabalhista aqui. Tudo que foi garantido nos últimos anos da negociação tem que estar mantido. Aí o empresário concordou, fez uma ata, está mantido. Não vai se aplicar aqui a decisão do Gilmar Mendes de fim da ultratividade, ou seja, acabou a vigência do acordo, nada mais vale, tem que negociar. Imagine você conquistas de 30, 40, 50 anos atrás, a gente chegava para o trabalhador e dizia, você não tem mais esse direito. Então, primeiro a gente trabalhou nesse sentido. E agora nós estamos num impasse para resolver a questão das cláusulas econômicas, que em função da crise econômica, em função do nosso Estado ser o Estado mais prejudicado, né, mais afetado com a crise econômica, realmente dessa vez a gente tem, de certa forma, uma justificativa do empregador da dificuldade que ele está sendo de ajustar essas cláusulas econômicas com algum fundamento, porque a crise realmente no setor de transporte ela é muito agressiva, no setor de transporte de carga ela também é muito atingida para a questão da segurança, né, as cargas têm que ser escoltadas, muito roubo de carga, isso encarece mesmo, isso gera apreensão nos nossos motoristas que são sequestrados, torturados por quadrilhas aqui na nossa cidade, e isso realmente se instaurou o caos. Então a gente está num impasse ainda com relação às negociações das cláusulas econômicas, mas conseguimos garantir as cláusulas sociais que foram conquistadas ao longo dos anos. Então, mas esse trabalho que vocês fizeram de se unificar
unificar toda a base de representação dos rodoviários da cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista dos associados. Vocês vão desenvolver um trabalho para ampliar o trabalho de associação dos trabalhadores. Eu soube que vocês estão com a campanha de mais 3.000 associados. Na verdade, a gente já vinha fazendo essa campanha, ampliamos um pouco essa campanha, porque nós precisamos viabilizar economicamente o sindicato para dar assistência aos nossos trabalhadores e os seus familiares que o Estado não dá. A educação não existe, a saúde é a coisa mais difícil, o lazer não se fala. Então, o sindicato tem uma estrutura construída ao longo dos últimos 80 anos, uma estrutura bem razoável na área de lazer. Também estamos aperfeiçoando as nossas clínicas para atender a nossa categoria. Então, se amplia a demanda na área social para os trabalhadores, a qualificação. Então, isso nos impulsionou para buscar mais associados para manter essa estrutura funcionando, porque é um patrimônio da classe trabalhadora que não pode ser, de uma hora para outra, parar de funcionar, como a gente tem visto acontecer com os hospitais públicos, com as clínicas, etc. Particularmente duas questões que são bem caracterizadas na situação dos rodoviários. Uma é essa questão das multas aos motoristas. Qual o trabalho que o sindicato faz de apoio aos motoristas, etc? Na verdade, a gente tem uma distorção no Código Brasileiro de Trânsito, quando estabeleceu multas pecuniárias para os infratores e designou que parte significativa dessa receita seria para a educação no trânsito. Aí nós estamos falando de um modo geral. E as prefeituras, e a do Rio de Janeiro não é diferente, né? O Estado do Rio de Janeiro e outros estados colocaram no seu orçamento a multa como se fosse uma receita e não uma... Né? Então, se usa... Não uma coisa que nós não queremos que ocorra. Então, houve uma distorção. Né? O que teríamos que ter feito a nível de Estado regulador, de educação para o trânsito, de melhoria, de qualificação dos nossos profissionais, está sendo usado como caixa arrecadadora. Então, os motoristas só têm que pagar multa, ele não tem nenhum tipo de qualificação, direito de recorrer, e isso acarreta, na questão da pontuação, o risco de apreensão, de perca da sua habilitação, que é a sua ferramenta de trabalho. Então, o sindicato tem diversas intervenções, ações civis públicas que nós já fizemos, estamos esperando aí a decisão judicial, já com parecer bastante significativo do Ministério Público do Trabalho, de que o Estado tem que cumprir a sua parte. Tem que cobrar do cidadão, tem que cobrar, temos que ter um trânsito menos agressivo, um trânsito que mate menos, sim, todos nós queremos isso. Mas nós queremos que as receitas oriundas das infrações de trânsito seja, naquilo que diz respeito à legislação, seja aplicado para a melhoria do trânsito na cidade, para todos nós, não só para os motoristas de ônibus. Então, para a gente finalizar, Sebastião, nós discutimos aqui a questão da reforma da Previdência, que você está na luta aí do combate, etc. Com relação à categoria, vamos dizer, vocês estão fazendo um plantão específico, eu soube que vocês estão chamando, inclusive, os trabalhadores que ainda não têm os cálculos, digamos, já garantidos para uma aposentadoria, para comparecer ao sindicato, para poder passar por uma análise. Exatamente. Explica aí que plantão é esse. Na verdade, a gente observou que parte significativa dos trabalhadores estão indo no discurso da grande mídia. Não pararam para pensar que a reforma da Previdência, no caso dos trabalhadores rodoviários, é o fim da sua aposentadoria, porque ele teria que ficar 40 anos ininterrupto dirigindo um ônibus. Quase 2% talvez consiga se aposentar no futuro. Com relação aos valores da aposentadoria, antes você tinha direito à aposentadoria pelo teto, pelo aquilo que você ganhava, com 15 anos, com 35 anos de contribuição, mas os últimos 180 maiores contribuições seria a média para chegar aos valores. Agora, a média de todos os 40 anos, ou seja, a pessoa começa a trabalhar ganhando salário mínimo, um pouquinho mais, ou seja, o teto ninguém vai se aposentar mais, tá certo? Então, a gente tem aí, na nossa categoria, um desastre total, não só na nossa, eu calculo que construção civil, comércio, categorias que a rotatividade é grande, as pessoas dependem do crescimento econômico para se manter no emprego, essas pessoas não vão se aposentar. Porque você tem que ter 40 anos ininterruptos. Ou seja, a tendência é que todos se aposentem por idade com salário mínimo.
né? Então, nós estamos tentando fazer um raio-x da situação da nossa categoria. Para isso, nós estamos tentando fechar um convênio com o INSS para ter um posto avançado dentro do sindicato, mas enquanto isso não acontece, nós estamos com profissionais atendendo toda a categoria, aqueles que já têm tempo de se aposentar, aqueles que são mais jovens na categoria, para eles poderem se programar, saber qual é a real situação e dentro do marco regulatório que está sendo proposto aí pelo governo, eu espero que não passe no Senado, no Senado do jeito que está, algum ajuste tem que ter no Senado. O Senado Federal não pode homologar a decisão do Congresso, o Senado é uma casa revisora e nós contamos que o Senado possa rever alguns absurdos que estão nessa reforma que foi aprovada na Câmara e possa melhorar. E enquanto isso, nós estamos mostrando para os trabalhadores a realidade de cada um. Porque as pessoas, às vezes, ficam analisando o quadro geral e não analisam a sua situação. Então, nós estamos disponibilizando para a nossa categoria uma assistência que ele possa, cada um, ter, ser conhecedor de como vai se dar daqui para frente, quanto tempo ele precisa se aposentar, qual seria a média do salário, etc. É uma assistência que nós estamos prestando a toda a nossa categoria. Sebastião, muito obrigado aí pela sua presença aqui na TV Comunitária, da qual você é diretor. O Sebastião é presidente também da nova Central Sindical de Trabalhadores aqui do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Sindicato dos Rodoviários, e contou aqui a última atividade deles de fazer a unificação da base dos rodoviários aqui na capital. Queria agradecer a você que teve a paciência e nos deu a audiência de mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6 TV Comunitária do Rio. A gente deixa aí o site que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, do mesmo jeito que no Canal 6, no www.tvcomunitaria.rio. O e-mail e o nosso telefone está aí na tela para você interagir com a gente, dar opinião aqui sobre o que você achou da entrevista do Sebastião e desse assunto do mundo do trabalho e da vida dos rodoviários. Até um próximo Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.